Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre cilindro. São 5 questões, questão 1, 2, 6, 9 e 12, página 195. Então, vamos lá. A questão 1, ele pede a área lateral, a área total e o volume dos sólidos, cujas medidas estão indicadas nas figuras. E aí nós estamos trabalhando com cilindro, mas ele dá vários cilindros com dimensões diferentes. O primeiro cilindro do item A, ele diz que é um cilindro equilátero, e aí o raio é 1 centímetro e a altura é 2. A altura é o dobro do raio, né, gente? Então, vamos lá. Vamos começar, a gente pode estar trabalhando com a área da base, a área lateral e a área total, e por último, o volume. Vamos seguir nessa ordem. A área da base, a base é uma circunferência, então nós vamos ter esse aqui ao quadrado. Neste caso, o raio é 1 ao quadrado vai ser 1 vezes π é π centímetros quadrados. Próximo passo é achar a área lateral. A área lateral é um retângulo, e aí nós vamos ter que a área de um retângulo é πr vezes a altura, né? É base vezes a altura. Como a base é o comprimento desse círculo, então vai ser πr vezes h. Lembrando que o raio é 1 e a altura é 2, então é só fazer a substituição. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 4 π centímetros quadrados é a área lateral. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, então é só substituir. Retira a B e substitui por π, e a área lateral 4π. No caso, é 2 vezes a área da base, então vai ficar 2π mais 4π, 6π centímetros quadrados. Então, nós já temos a área lateral, a área total, e o próximo passo é encontrar o volume. Lembrando que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, nós vamos continuar. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é π e a altura é 2. Então, nós vamos ter π vezes 2, 2π centímetros cúbicos. E com isso, nós já resolvemos o item A da questão. Agora, vamos para o item B. No item B, nós vamos encontrar a mesma coisa. Área lateral, área total e volume. Só relembrando aqui, né? Agora que as figuras apareceram, a área da base é um círculo, a área lateral é um retângulo e a área total é o retângulo com 2 círculos, que é as duas bases, base inferior e base superior. Então, vamos lá, o item B é um cilindro reto, ele nos fornece o diâmetro, que é 2, e a altura, que é 2,5. Então, se o diâmetro é 2, o raio é metade desse diâmetro. O raio vai ser 1 e a altura vai ser 2,5. Vou começar com o mesmo processo, achando a área da base, que é πr ao quadrado. Então, o r vai ser 1, 1 ao quadrado é 1, por coincidência, a mesma base do cilindro anterior. Entretanto, a altura era diferente, né, gente? No outro a altura era 2, aqui a altura é 2,5. Então, vamos lá. A área lateral vai ser 2πr vezes h, que é o comprimento do círculo, vezes a altura, o retângulo, né, que tem comprimento base 2πr, vezes a altura do cilindro, que é h. Substituiremos r por 1 e a altura por 2,5, e aí nós vamos multiplicar. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2,5 vai dar 5 centímetros, 5π centímetros quadrados, é a área lateral. Próximo passo é encontrar a área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base era π, a área lateral 5, 2 vezes π, 2π, mais 5, nós teremos 7π centímetros quadrados. Próximo passo é encontrar o volume, que é a área da base vezes a altura. A área da base π, a altura 2,5, então π vezes 2,5, 2,5π centímetros cúbicos. Ok, gente, até aqui. Lembrando as formas, né, as formas geométricas planas, a área da base é um círculo, a área lateral um retângulo, e a área total, 2 bases circulares, mais o retângulo lateral.
E aí a gente vai passar agora para o semicilindro reto. Ele nos pede a área lateral e a área total. Então, o semicilindro, né, foi feita a secção meridiana, e aí a gente tem como base duas meias circunferências, duas meios círculos, né? A altura vai ser 15, ele nos dá o raio, que é 8, então a área lateral vai ser a metade, vai envolver a metade dessa circunferência e mais esse retângulo, que é a secção meridiana. Ok, gente? Então, vamos lá. O raio é 8, a altura é 15, a área de uma das bases vai ser πr ao quadrado dividido por 2, porque nós estamos trabalhando só com a metade, né? Então, o raio é 8, vai ficar 8 ao quadrado, que vai dar 64. E aí, a gente divide por 2, dividindo que vai dar 32π. Achamos a área da base. A questão é, a unidade medida é o milímetro, então 32π milímetros quadrados. Próximo passo é encontrar a área lateral, que vai ser a metade dessa circunferência, mais esse retângulo aqui, né? Que é a secção meridiana, que é um retângulo. Então, nós vamos ter 2πrh dividido por 2, que é a área desse retângulo, dividido por 2, né, porque a circunferência foi dividida ao meio, mais a área desse retângulo, que é base vezes a altura. Então, vamos substituir, raio é 8, a altura é 15, a base do retângulo é 16, porque o raio é 8, com mais 8, 16, né? A secção meridiana vai ter como base 2 vezes o raio, então vai dar 16 vezes a altura do cilindro, que é 15. Agora é só resolver esse produto e depois fazer a adição, né? 8 vezes 15 vai dar 120π e 16 vezes 15, 240. Não dá para somar, porque aqui vem acompanhada do π, que é um número irracional, mas a gente pode colocar fator comum em evidência, porque 120 e 240 são números que têm múltiplos em comum, no caso 120. Então, eu coloco 120 em evidência, e aí 120π dividido por 120 é apenas π, e 240 dividido por 120 é 2. Então, a área lateral é 120 vezes π mais 2 milímetros quadrados. Próximo passo, encontrar a área total. E aí, a área total vai ser duas bases, que é a metade de um cilindro, mais a área lateral. Então, nós vamos ter 2 vezes 32, que a gente já tinha achado há pouco, mais a área lateral, que era 120π mais 240. E aí, somando isso aqui, nós vamos ter 64π, né? 2 vezes 32, 64, mais 120, π mais 240. Esses termos que estão acompanhados do π, nós podemos somar os dois, 120 com 64 vai dar 184π mais 240. Também não podemos somar, como a situação anterior, mas a gente pode colocar aqui, tem divisores em comum, né? Então, quais são os divisores em comum entre 184 e 240? Nós temos o fator comum aqui, um número que divide os dois ao mesmo tempo, que vai ser 8. Então, 184 dividido por 8 vai ser 23, π, e 240 dividido por 8 vai dar 30. Então, esta é a área total que nós acabamos de encontrar. Próximo passo, encontrar o volume. Volume é a área da base vezes a altura, então a base era 32π, e a altura 15, né, gente? Agora é só multiplicar 15 vezes 32, e aí nós vamos obter como resposta 480 centímetros cúbicos. Tranquilo até aqui, gente? Se tiver dúvida, vocês pausem o vídeo, retornem, observem as nossas explicações das aulas, né? Os slides estão lá postados no site da escola, ou mandem mensagem aqui nos comentários, que eu respondo vocês. Então, vou passar para a próxima questão, é a questão 2. Ele diz que a lata de óleo cilíndrica possui as seguintes medidas internas: raia da base 4 cm, altura 20.
E ele pergunta se é possível armazenar mais que 1 litro de óleo. Então, para eu responder esta pergunta, eu preciso calcular o volume desta lata de óleo. Lembrando que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o raio da base é 4, a altura é 22, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura, né? E o R é 4, 4 ao quadrado vai dar 16, 16 vezes 22, 352 centímetros cúbicos. E aí, neste caso aqui, nós teríamos que, na verdade, nós sabemos que um centímetro cúbico é igual a 1 ml, então eu já posso fazer essa transformação, né, essa igualdade, dizer que 352 pi centímetros cúbicos é 352 ml, e aí 1 ml, 1 litro tem 1000 ml, né? E aí, neste caso, nós ainda temos o pi, não é, gente? Então, a gente vai estar substituindo esse pi por 3,14 e multiplicando por 352. Então, nós vamos encontrar como resposta 1.105 ml. Então, se 1 litro tem 1.000 ml, e aqui nós teríamos 1.105 ml, eu posso dizer para vocês que nessa lata é capaz de armazenar mais de 1 litro de óleo. Então, gente, eu não coloquei os cálculos aqui, não é? Na verdade, foi um esquecimento, mas é só substituir esse π por 3,14 e a gente vai encontrar 1.105. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos responder agora a próxima questão. A questão 6 diz que uma caixa d'água de formato cilíndrico, em que a área lateral é 6 π sobre 5 e o raio da base é 80 centímetros. E o que pede nessa questão? A altura, a medida da altura dessa caixa d'água, e a capacidade em litros, e aqui ele já mandou substituir π por 3,14. Então, vamos começar, não é? Ele nos deu o raio da base, que é 80. No caso, o que ele pede é a altura, mas ele deu a área lateral. E lembrando que a área lateral é 2πr vezes h. Outra coisa importante que nós temos aqui é que ele deu a área lateral em metros quadrados e deu o raio em centímetro. Então, eu preciso fazer a igualdade das medidas, né? Transformar numa mesma unidade de medida. Então, esse 80 centímetros eu transformo em metro, vai dar 0,8 metros. E aí eu trago agora na substituição da questão. Onde tem R, eu substituo por 0,8, né? A área lateral nós vamos substituir por 6π sobre 5. Eu faço essa substituição agora. Quando a gente tem termos iguais antes e depois da igualdade, a gente pode estar cancelando. Então, esse π vai se anular, né, gente? E aí, nós vamos ter 2 vezes 0,8, vai dar 1,6 vezes h. Π também, né? Eu mantive aqui a fração. Mantive o π, mas a gente pode estar cancelando. E agora, nós vamos estar fazendo uma fração por um número inteiro, podemos usar aqui uma regra de 3, né? Multiplicar 1,6 vezes 5. E aí nós vamos ter 1,6 vezes 5 vai dar igual a 8, tá? 5 vezes 1,6 vai dar igual a 8. Ainda não cancelei o π, né? Poderia ter feito logo aqui na primeira linha, eu esqueci. E aí nós vamos ter que a altura vai ser 8h vai ser igual a 6. E aí, dividindo 6 por 8, nós vamos encontrar 0,75 metros. Então, com isso, a gente resolve o item A dessa questão. E aí, em seguida, nós vamos passar para o item B, que é a capacidade da caixa d'água em litros. Então, vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado. A altura, nós acabamos de encontrar, que é 0,75. Então, π já estou substituindo por 3,14.
a altura 0,8, aliás, o raio 0,8 e a altura 0,75. Nós vamos elevar ao quadrado, 0,8 vai dar 0,64, e agora a gente faz esse produto, 3,14 vezes 0,64 vezes 0,75. E aí nós vamos obter como resposta 1.001,5072, né? Então, aqui, nós vamos ter a unidade em metros cúbicos, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então agora é só multiplicar por 1.000, né? E ao multiplicar por 1.000, nós vamos encontrar o volume, 1.507,2 litros. E aí, com isso, nós terminamos a questão 6. Próxima questão que nós vamos resolver vai ser a questão 9. A questão 9, ele nos pede a área total da superfície de um cilindro equilátero, sabendo que seu volume é igual a 250 pi centímetros cúbicos. Então, ele nos dá o volume e pede que a gente encontre a área total. Lembrando que o volume é sempre a área da base vezes a altura. E no caso, se ele nos dá o volume, o problema nos fornece o volume, é porque ele quer que a gente trabalhe com esse volume. Para achar a área lateral, nós precisamos ter a altura e o raio da base. Nós só sabemos que é um cilindro equilátero, então a altura vai ser o dobro do raio. Eu posso trabalhar com isso, né, gente? Então, o volume é 250 π, a área da base é πr ao quadrado e a altura é 2 vezes r. Neste caso, eu vou estar multiplicando, né? R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Ou posso estar dividindo essa expressão todinha por 2π, porque nós temos π antes e depois da igualdade, né? 250 por 2 vai dar 125. O π vai estar cancelando, né, gente? Até porque tem ele antes e depois da igualdade. E aí nós vamos ter apenas 125 igual a R ao cubo. Para eliminar esse cubo, a gente transforma em raiz cúbica. E raiz cúbica de 125 vai ser igual a 5. Então, nós já temos o raio. Se nós já temos o raio, consequentemente, a gente acha a altura, que é o dobro do raio, né? Então, vai ser 10. E aí, o próximo passo é achar a área total, que é o que a questão nos pede. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, ou então poderíamos estar usando a fórmula específica. Eu não gosto muito de trabalhar com fórmula, né? Mas vocês ficam ao critério de vocês, porque a fórmula vocês podem esquecer, mas saber que um cilindro é 2 bases circulares e uma base retangular, um sólido. Aliás, desculpem, gente, e uma figura plana, retangular, isso aqui vocês não devem esquecer nunca. E aí, chegaríamos a essa fórmula aqui, ó, 2πr vezes R mais H. Se não, pode calcular a área de uma das bases, calcular a área lateral e depois adicionar tudo aqui. Mas substituindo nesta fórmula, então o R vai ser 5, a altura vai ser 10, 2 vezes 5 vai dar 10π, e aqui nós vamos ter 5 mais 10, 15. E aí, multiplicando 10 vezes 15 vai ser igual a 150 π centímetros quadrados. O que a questão nos pedia era a área total, então acabamos de encontrar a área total. E aí, nós vamos passar para a última questão dessa lista de questões, que é a questão 12. Ele diz que um cilindro está inscrito em um cubo cuja aresta média é 10 centímetros, conforme a figura abaixo. No item A, ele pede que a gente encontre a razão entre a área total do cubo e a área total do cilindro. E ele diz que a aresta mede 10. Então, se a aresta do cubo mede 10, a altura também vai medir 10, assim como a altura do cilindro também vai medir 10, e o raio vai medir 5, porque se a aresta do cubo mede 10, o cilindro está inscrito, então o diâmetro desse cilindro também vai ser 10, e o raio vai ser metade. Então, a área total do cubo é 6A ao quadrado, lembrando que a aresta é 10, então 10 ao quadrado vai ser 100 vezes 6, 600 centímetros cúbicos. Já a área total de um cilindro
é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, nós vamos usar a mesma fórmula da questão anterior. A área total é 2πr vezes R mais H. Troca o R por 5, o H por 10. Faz a multiplicação. Aliás, nós já tínhamos a área total na questão anterior, não é? Que era 150, não há necessidade nem desse procedimento. Mas, coincidentemente, nós estamos trabalhando com os mesmos valores, né? Raio 5 e altura 10, mas tá aqui, resolvemos, e agora eu vou colocar a razão entre essas duas áreas, né? Entre a área do cubo e a área do cubo e a área do cilindro. Ele pede que seja nesta ordem. Então, vamos lá. A área do cubo sobre a área do cilindro vai ser 600 sobre 150π. E aí a gente pode estar dividindo, né? 600 por 150 vai dar 4, e o π permanece no denominador. Ele não pediu para substituir, pediu apenas a razão, então a razão é 4 sobre π. E a questão, o item A está resolvido. Essa questão tem 2 itens, então agora a gente vai passar para o item B. No item B, ele pede que a gente ache o volume do cubo e do cilindro. Lembrando que o volume de um cubo, mantendo aqui os mesmos dados, né? Altura 10, aresta da base 10, raio 5. Então, o volume de um cubo é aresta ao cubo. Então, vai ser 10 ao cubo, que vai dar 1.000 centímetros cúbicos. Não pediu que determinasse em litros, né? Então, posso deixar em centímetros cúbicos mesmo. Já o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h, lembrando que o r é 5 e o h 10. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que vai dar 25, vezes 10, 250 π centímetros cúbicos. E aí, com isso, está resolvido todas as questões que nós propomos para vocês resolver. Se vocês tiverem dúvida, registrem aqui no final, que a gente vai estar passando as respostas para vocês. Um abraço a todos e até a próxima atividade.